Imagine fingir ser surdo só para descobrir quem realmente te ama de verdade. Rafael, um empresário poderoso e desconfiado, decide simular surdez após um acidente para desmascarar traidores dentro da própria empresa. Ele acredita que tem tudo sob controle, mas não esperava que sua noiva e seu melhor sócio estivessem tramando juntos bem debaixo do seu nariz, sussurrando segredos que ele ouvia cada sílaba, cada palavra, cada mentira. No meio dessa teia de traições, surge Camila, uma diarista simples que cuida da casa dele sem saber que ele escuta cada passo, cada riso, cada verdade que ela carrega na voz. Será que um homem que fingiu não ouvir finalmente escutará o amor verdadeiro antes que seja tarde demais? Fique comigo até o final e descubra como essa virada vai mudar tudo para sempre. Antes de começarmos, se inscreva no canal, curta, compartilhe e me conta nos comentários de onde você está acompanhando essa história. O silêncio que engana o elevador subiu lento até o 12º andar. As portas se abriram com um suspiro metálico. Os funcionários pararam o que faziam. Teclados silenciaram. Conversas morreram. Alguém se levantou da cadeira sem saber por quê. Era instinto, o mesmo que faz animais reconhecerem um predador à distância. Rafael Andrade entrou, sem o aparelho auditivo no ouvido direito, como de costume desde o acidente. Um discreto fone de silicone no esquerdo. Passos calculados, olhar fixo à frente, o terno grafite impecável como sempre, mas havia algo diferente. Um peso nos ombros que antes não existia. Uma lentidão nos movimentos que não combinava com o homem que costumava entrar naquele corredor como uma tempestade. "Bom dia", disse ele em voz baixa, mais para si mesmo do que para alguém. Uma estagiária correu em sua direção com um tablet na mão, pronta para guiá-lo. Ele levantou a mão com discrição, sem precisar. Seguiu sozinho pelo corredor, a mão roçando levemente a parede, gesto que todos interpretaram como insegurança de quem perdeu a audição. Mas Rafael ouvia. Rafael via. Ouvia o contador sussurrando ao telefone numa sala de vidro. Ouvia o segurança rindo de algo no celular. Ouvia o barulho de passos apressados que paravam assim que ele se aproximava. E ouvia, acima de tudo, a voz de Henrique, seu sócio de 12 anos, seu melhor amigo de 20, falando em tom de quem comemora vitória antecipada. Pensamento de Henrique. Ele não percebe nada. Está destruído. Essa surdez nos dá tempo suficiente. Rafael manteve o rosto neutro. Entrou na sala de reunião. Sentou à cabeceira da mesa. Cruzou as mãos sobre o tampo envernizado. A reunião começou. Relatórios, gráficos, vozes que se sobrepunham. Rafael parecia alheio, de cabeça levemente inclinada, como quem tenta captar sons distantes. Por dentro, cada palavra era uma peça que se encaixava no tabuleiro. Henrique bateu de leve no ombro dele. "Rafael, está prestando atenção?" Rafael virou o rosto devagar na direção do sócio, como alguém que lê lábios. Acenou levemente com a cabeça. Lá fora, a chuva começou a cair pesada sobre os vidros do escritório. Aqui dentro, o jogo se armava, e ele, o surdo, era o único que ouvia tudo. O homem que aprendeu a viver no silêncio. Rafael Andrade tinha 32 anos e um silêncio que pesava como 60. Não era o tipo de homem que demonstrava fraqueza. Era o tipo que transformava dor em rotina, luto em metas, saudade em horários de trabalho. A agenda preenchida até a última linha era sua maneira de não ter tempo para sentir. 3 anos. Foi o tempo que o casamento durou. 3 anos de uma vida que parecia ter sido construída para ele por alguém que entendia o que ele precisava melhor do que ele mesmo. Isabela tinha esse dom. Entrar num ambiente e fazer tudo parecer mais leve, mais colorido, mais possível. Ela morreu numa tarde de outubro. Um aneurisma cerebral, sem aviso, sem despedida. Rafael foi ao hospital como sempre ia aos contratos difíceis, confiante, preparado, pronto para resolver. Saiu de lá diferente.
Saiu com algo arrancado do centro do peito que nenhum médico, nenhuma cirurgia e nenhuma negociação milionária poderia repor. Desde então, enterrou-se no trabalho como quem cava a própria fuga. Construiu, expandiu, assinou, virou referência no mercado de tecnologia, dobrou o patrimônio, triplicou os contratos. Mas não sabia mais quem era quando tirava o terno. Tinha um filho, Lucas, de 5 anos, que crescia na casa dos avós maternos porque Rafael não sabia o que fazer com a dor de olhar para aquele menino e ver os olhos dela nele. Era covarde. Sabia que era covarde, só não conseguia parar de ser. Henrique apareceu como suporte, o melhor amigo desde a faculdade, o sócio que ficou quando outros foram. Após a morte de Isabela, foi Henrique quem cuidou da empresa, enquanto Rafael ficou paralisado por 3 semanas. Henrique que segurou as pontas, que tomou as decisões, que garantiu que o barco não afundasse. Rafael confiava nele como confia em si mesmo. Erro que só descobriu quando já era tarde demais. Vanessa chegou 6 meses depois da morte de Isabela. Beleza fria, eficiência cirúrgica, um sorriso que abria portas. Era a advogada da empresa, contratada por Henrique. Rafael aceitou a indicação sem questionar. Estava ocupado demais, sobrevivendo, para analisar detalhes. O pedido de namoro aconteceu num jantar de negócios. Quase uma transação. Rafael propôs com a mesma voz que usava para fechar contratos. Vanessa aceitou com o mesmo olhar calculado que usava para ler cláusulas. Não havia amor ali. Rafael sabia, mas havia conveniência, estrutura, a aparência de normalidade que ele achava que precisava para continuar funcionando. Então, veio o acidente. Uma batida de carro numa noite de chuva. Nada grave no corpo, escoriações, um corte na sobrancelha. Mas o barulho do impacto deixou um zumbido que não parava. Médicos diagnosticaram trauma acústico, perda parcial da audição no ouvido direito, com possibilidade de recuperação total em 6 a 8 semanas. Rafael ficou internado 48 horas. Foram 48 horas que mudaram tudo. Porque foi naquele hospital, com o ouvido que ainda funcionava encostado no travesseiro, que ele ouviu Henrique do lado de fora do quarto. A voz do amigo, baixa, urgente, um sussurro de quem acha que está protegido pela distância. Essa é nossa chance. Com ele fora de combate, eu assino o que precisar. Deixa comigo. A voz de Vanessa respondeu. Rafael não ouviu as palavras, só o tom, suave, satisfeito, cúmplice. Rafael ficou imóvel na cama. O zumbido no ouvido direito continuou, mas o esquerdo registrou tudo. Na manhã seguinte, quando a fonoaudióloga veio avaliar o quadro, Rafael tomou uma decisão. Faria o que sabia fazer melhor: observar, calcular, montar o tabuleiro. Enquanto fingisse ser surdo, eles falariam à vontade, e ele ouviria cada palavra. À noite, sozinho no quarto do hospital, Rafael encostou a cabeça no travesseiro e olhou para o teto branco. Sentia-se um traidor de si mesmo. Mas também sentia aquela pontada fria no peito, a certeza de que aquela estratégia era a única saída. Não sabia, naquele momento, que enquanto montava esse plano gelado, a vida estava prestes a colocar no seu caminho algo que nenhum plano conseguia calcular. Algo quente, algo real. Algo que falaria em voz alta numa casa vazia, achando que ninguém ouvia. Camila, às 5 da manhã, e o amor que não pedia permissão. Camila acordava às 5 da manhã todo dia. Não por escolha, por necessidade. Tinha 26 anos, uma filha de 3, chamada Bia, e um apartamento minúsculo num bairro distante que cheirava a café e esforço. A cama era pequena demais para as duas, mas Bia não ligava. Dormia abraçada à mãe com uma confiança absoluta de quem ainda não aprendeu que o mundo pode decepcionar. O pai de Bia foi embora antes mesmo da menina nascer. Deixou um bilhete numa manhã de domingo, não estou pronto para isso, e desapareceu como fumaça.
Camila ficou olhando para aquele papel durante 10 minutos. Depois dobrou, guardou na gaveta e foi trabalhar. Não tinha tempo para desabar. Nunca teve. Trabalhava como diarista em 4 casas diferentes. Segunda e quinta numa família no Morumbi. Terça e sexta num apartamento de uma executiva no Itaim. Quarta num escritório pequeno na Paulista. E sábados de manhã na mansão Andrade. A maior, a mais silenciosa, a mais estranha de todas. Ela entrou naquela casa há 8 meses, por indicação de uma amiga. A diarista anterior tinha pedido demissão depois de 2 dias. A casa é linda, mas é assombrada, a amiga disse. Não tem ninguém lá, mas parece que tem. Camila foi mesmo assim. Precisava do dinheiro. A primeira vez que viu Rafael foi num sábado chuvoso. Ele estava de costas para ela, olhando pela janela panorâmica da sala, o terno escuro se recortando contra o cinza lá fora. Ela ficou parada na porta por 1 segundo, sem saber se devia anunciar a presença. Então, ele virou. Ela quase derrubou o balde. Era o tipo de homem que parecia ter saído de um anúncio de revista. Não pela beleza padrão, mas por aquela presença. Aquele peso nos olhos que fazia a pessoa na frente dele sentir que estava sendo completamente lida. Pode trabalhar à vontade, ele disse. Não precisa me avisar. E voltou a olhar pela janela. Camila trabalhou naquele dia inteiro sem conseguir parar de observá-lo de longe. Não era paixão ainda, era encantamento. Aquele tipo de fascínio que a gente guarda como segredo bonito, que não pretende ser nada, mas vai crescendo devagar, como uma planta que ninguém regou, mas que encontrou água no subsolo. Nos meses seguintes, ela foi conhecendo os detalhes que ele não sabia que deixava para trás. A xícara de café sempre pela metade, nunca terminada, como alguém que sempre começa coisas e perde o fio no meio. Os livros abertos pelo marcador na mesma página de uma semana para outra, como alguém que quer ler, mas não encontra silêncio interior suficiente. O terno sempre dobrado com precisão militar na cadeira do quarto, como alguém que precisa de controle onde o coração não consegue ter. Ela sabia que ele era viúvo, sabia que tinha um filho que quase não via. Sabia que era noivo de uma mulher que parecia saída de uma vitrine, sempre impecável, sempre perfumada, sempre com um sorriso que não chegava nos olhos. E mesmo assim, ela olhava para ele com ternura, como quem entende a dor sem precisar ouvir a história. Quando o acidente aconteceu, Camila sentiu como se o chão tivesse sumido. Soube pelos corredores, pelos comentários, pelos olhares assustados dos outros moradores do condomínio. Rafael Andrade havia perdido a audição. Ela chorou. Não por pena, por dor. Como se alguém tivesse arrancado um pedaço dela que ele nem sabia que existia. Desde então, parecia amá-lo ainda mais. Como se a surdez dele tivesse revelado algo nela. Como se agora ele fosse mais próximo, mais humano, mais tocável. Ela passou a prestar mais atenção onde colocava as cadeiras, a deixar os caminhos livres antes de ele chegar, a organizar a casa de um jeito que facilitasse a vida de quem depende dos outros sentidos. E quando ele passava pelo corredor, ela sorria, não com esperança, com ternura, porque mesmo que ele nunca soubesse quem ela era, ela sabia exatamente quem ele era, e isso bastava. Mas naquela manhã, tudo mudou. A traição que ele ouvia e o café que mudou tudo. O escritório ficou em silêncio quando Henrique entrou na sala de Rafael. Rafael já estava sentado, o aparelho auditivo ausente como de costume desde o acidente, o rosto levemente virado para o lado, postura que todos interpretavam como esforço para captar sons. Vanessa veio logo atrás, salto alto, perfume forte, sorriso ensaiado. Trouxe os documentos, parceiro, disse Henrique com voz mansa demais para ser sincera. Já revisei tudo, é só uma formalidade. Rafael não respondeu. Apenas virou levemente o rosto na direção da voz, como quem tenta localizar o som. Vanessa se aproximou, colocou a mão no ombro de Rafael,
com uma delicadeza que só enganava quem queria ser enganado. Assina aqui, amor. Henrique já verificou tudo. Henrique e Vanessa trocaram olhares por cima da cabeça dele. Olhares que diziam mais do que palavras. Ele fez um sinal discreto com a cabeça. Ela respondeu com um sorriso torto. Henrique passou a mão no braço dela rapidamente. Um toque de amante disfarçado de cumplicidade profissional. Rafael viu tudo. E por dentro quase engasgou com o próprio desprezo. Pensamento de Rafael. Então, eles são amantes e estão tentando me roubar juntos. Meu melhor amigo e minha noiva. Henrique abriu a pasta e empurrou os papéis na direção de Rafael. Não precisa passar pelos advogados. Eu já cuidei de tudo. É urgente, precisamos assinar hoje. Vanessa se encostou na mesa, cruzou as pernas com pose calculada. Os dois se roçaram de leve ao se aproximarem dos documentos. Riram baixinho, cúmplices, como se estivessem na cena de algum filme de que só eles conheciam o roteiro. Só que Rafael era o personagem que eles não tinham contado que estava no elenco. Ele manteve a expressão neutra, pegou a caneta, girou entre os dedos, fingiu hesitar. Foi então que ninguém havia notado a presença de Camila. Ela havia entrado pela lateral com a bandeja de café. A recepcionista tinha faltado e alguém tinha simplesmente mandado a diarista fazer o café. Como se tudo fosse igual. Ela entrou sem saber o que ia encontrar e viu. Viu Henrique e Vanessa trocando olhares de cúmplices. Viu o toque dos amantes. Viu o sorriso malicioso. Fez uma cara que parecia saída de um filme de terror. Olhos arregalados, boca semi-aberta, sobrancelha no teto. Quase derrubou a bandeja inteira. Rafael sentiu a presença dela. Sentiu a mudança no ambiente. Sentiu Camila ali como algo que não deveria estar, mas que era exatamente o que ele precisava. Vanessa virou o rosto e viu Camila parada, estática como estátua. Pode deixar aí e sair, querida, disse Vanessa com o tom doce que escorre veneno. Camila colocou a bandeja devagar, mas antes de sair, olhou para Rafael. Um olhar rápido, carregado de algo que ela não sabia nomear. Rafael não reagiu, mas por dentro sabia. Pensamento de Rafael. Ela viu tudo e está tão pasma quanto eu deveria estar. Henrique empurrou os papéis de novo. Então fechamos, Rafael. É só assinar aqui. Claro, disse Rafael. Só me diz onde. Henrique e Vanessa se entreolharam vitoriosos, mas Camila, do outro lado da porta, ainda parada, pensou. Pensamento de Camila. Ele não ouve. Eles estão enganando ele. Eu preciso fazer alguma coisa. De repente, ela voltou. Pegou uma das xícaras da bandeja, fingiu que estava servindo e caminhou até a mesa com passos decididos. Deixa eu servir o café do Sr. Rafael direitinho, disse com um sorriso nervoso. Rafael franziu levemente a testa. Henrique e Vanessa se entreolharam impacientes. Camila se posicionou e, com um gesto rápido e preciso, derramou o café em cima dos documentos. O silêncio foi absoluto. Henrique ficou branco. Vanessa arregalou os olhos como se tivesse levado um tapa. Você ficou louca? Vanessa sibilou. Ai, desculpa, disse Camila com voz trêmula. Escorregou. Sou só uma diarista, né? Rafael não disse nada. Apenas olhou na direção onde ela estava. Aquele olhar de quem está tentando localizar algo no escuro. Pensamento de Rafael. Que diarista é essa que coloca o próprio emprego em risco para me proteger? Ela nem sabe que eu ouço. Ela só viu o que estava acontecendo e agiu. Pela primeira vez, ele queria saber quem ela era. Isso foi incompetência. Henrique esbravejou já vermelho. Tá demitida agora. Camila ainda segurava a xícara vazia, tremendo. Olhou para Rafael, esperando que ele dissesse algo. Mas ele permaneceu em silêncio, frio, impenetrável. Eu vou para casa, disse Rafael por fim, levantando-se com calma. Preciso descansar. Vanessa tentou protestar. Ele já estava saindo. Quando cruzou a porta, virou para o assistente e falou em voz baixa. Diga à diarista que quero falar com ela na minha casa hoje.
Camila arregalou os olhos. Pensamento de Camila. Na casa dele? Mas eu fui demitida. O que mais ele quer? Me demitir com mais estilo. Ela passou o resto do dia com o coração na boca. Pensou em não ir. Pensou em fingir que havia adoecido. Pensou em mandar uma mensagem de áudio pedindo desculpas do outro lado do Brasil. Mas às 19 horas, lá estava ela na frente da mansão Andrade, com a roupa mais decente que tinha, que ainda assim tinha uma mancha de produto de limpeza na manga. O portão se abriu. Ela entrou devagar, como quem pisa num tribunal. Rafael a esperava na sala, sentado, o rosto voltado levemente para o lado como sempre, expressão indecifrável. "Boa noite, senhor", disse ela tentando sorrir. "Vim saber o que o senhor quer. Me demitir com mais cerimônia? Me processar pelo café? Me cobrar o valor dos documentos molhados?" Rafael não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz saiu calma, direta. "Quero que trabalhe aqui, na minha casa." "Aqui? Tipo faxina?" "Sim, mas aqui é outro contrato. E tem mais. Precisa morar aqui. Posso precisar de você a qualquer hora." Camila ficou muda por um segundo. "Morar? Mas eu tenho uma filha, senhor." Rafael pausou. Por um momento pareceu pesar o mundo inteiro. "Tem uma casa nos fundos. Era da antiga governanta. Podem morar lá, mas tem uma condição." Pensamento de Camila. "Ai, sabia que vinha bomba. Quando eu estiver em casa, não quero barulho excessivo de criança. Ela pode brincar, mas precisa de limite." Camila engoliu em seco. "Entendo. Invisível e silenciosa. Igual eu sempre fui." Rafael não respondeu. Levantou-se e saiu da sala. Camila ficou parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Pensamento de Camila. "Ele quer que eu trabalhe aqui, que eu more aqui, mas com condições. Será que ele está me contratando ou me testando?" Mas no fundo, ela sabia que ia aceitar, porque morar naquela casa significava estar perto dele todos os dias, ouvir a voz dele, sentir a presença dele. E isso, por mais doido que parecesse, era o suficiente. A chegada e o dragão que fingia dormir no dia seguinte, o portão da mansão se abriu devagar. Camila entrou com Bia no colo, uma menininha miúda de pijama de dinossauros, os olhos arregalados para aquele mundo de mármore e lustre dourado. "Lembra do combinado?" sussurrou Camila, agachando para ficar na altura da filha. "Quando estiver perto do homem sério, boca fechada, ouvidos abertos, igual espiã secreta. Você é agente especial, lembra?" Bia assentiu com o rosto mais sério do mundo. Impressionante para alguém de 3 anos. "Espiã do silêncio. Isso, e nada de cantarolar, tá? Nem a música da formiguinha." Bia cobriu a própria boca com as 2 mãos em sinal de missão aceita. Camila riu baixinho, apertando o nariz da filha. Subiram os degraus de mármore. Camila tinha um jeito desajeitado e ao mesmo tempo gracioso de carregar bolsas, o aspirador portátil e ainda equilibrar Bia no quadril. "Cuidado, agente. Aqui é o quartel do comandante Rabugento. E a mamãe é... a faxineira infiltrada." Bia escondeu o rosto no ombro dela, rindo em silêncio. A versão silenciosa do riso que ela tinha aprendido na última meia hora. Era uma cena tão terna que qualquer pessoa ficaria derretida. Rafael, parado atrás da janela do escritório, observava tudo. Ele não tinha planejado estar ali. Acordou mais cedo, foi até o escritório pegar uns papéis e se viu parado diante da janela, sem conseguir sair. A cena do jardim o prendeu sem que ele entendesse por quê. Aquela mulher, simples, sem maquiagem, com manchas de produto de limpeza na roupa, carregava a filha como se fosse o tesouro mais precioso do mundo, com leveza, com riso, com um calor que ele não via em ninguém há muito tempo, um calor que lembrou de repente do filho dele. Lucas, 5 anos, crescendo na casa dos avós, porque Rafael não sabia como ser pai depois de ter perdido a mãe dele. Pensamento de Rafael. O que eu estou fazendo? Meu filho crescendo sem mim. E eu aqui, enterrado em papéis e estratégias.
A casinha nos fundos da mansão era pequena, antiga, com cheiro de madeira e tempo parado. Camila entrou com Bia no colo, o ursinho de pano pendurado pela orelha. "É aqui que a mamãe vai trabalhar agora", disse tentando sorrir. "Mas você tem que ser espiã o tempo todo, tá? Invisível, silenciosa, tipo super-heroína que ninguém vê." Bia deu uma voltinha no próprio eixo, animada. Camila riu, mas por dentro o coração estava em pedaços. Sentou na cama estreita, olhou ao redor. Uma pia, um fogão antigo, uma janela pequena que dava para um pedaço do jardim. E lá ao fundo, a casa principal, a casa dele. Rafael Andrade, o homem que nunca olhou para ela, o homem que agora era seu patrão, seu vizinho, seu quase tudo sem saber. Ela encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. Pensamento de Camila. Como é que minha vida virou isso em um dia? Como é que eu saí da porta dos fundos e entrei pela porta da frente? Mesmo que seja para limpar o chão. Não sabia. Só sabia que estava ali e que, por mais estranho que fosse, estava feliz. Porque agora ela ia conviver com ele todos os dias, ouvir a voz dele, sentir a presença dele como quem sente o sol pela fresta da janela. Ela amava Rafael. Nem sabia bem desde quando. Só sabia que amava, e isso bastava. Mais tarde, perto das 11 da noite, um toque seco no interfone da casinha. "Camila!" A voz dele ecoou seca e direta. "Preciso falar com você." Ela suspirou. Pensamento de Camila. "Agora? A essa hora?" Olhou para Bia, que já cochilava no colchãozinho. Pegou a menina no colo sem querer acordá-la, pesada como pedra de sono. Caminhou até a sala principal com o coração batendo mais rápido do que as passadas. Rafael estava de pé, apoiado levemente na parede, o rosto impassível. Mas havia algo nos ombros dele, uma tensão diferente de costumeiramente. "O piso do banheiro está escorregadio", disse sem rodeios. Camila olhou para o chão, depois para ele. "Sério? O senhor me chama a essa hora para reclamação de piso?" Tentou soar firme. A voz saiu trêmula. Não era medo. Era o peso de estar ali, tão perto e ainda tão longe. Ele não respondeu. Apenas inclinou a cabeça levemente, como quem examina algo com calma. Mas não estava examinando o piso. Estava examinando ela. "Onde está sua filha?" "Tá dormindo", disse Camila. "Eu só vim rápido." Então, sem saber exatamente por quê, ela esticou o braço livre e soprou um beijinho no ar na direção dele. Aquele gesto involuntário de quem está apaixonada e não consegue mais esconder. Achou que ele não ouvia, achava que estava segura. Mas Rafael ouviu o sopro, sentiu o calor do gesto mesmo sem vê-lo, e por dentro algo se moveu, uma pergunta incômoda, quase absurda. Pensamento de Rafael. Essa mulher está apaixonada por mim, uma diarista, que não sabe que eu ouço cada coisa que ela faz nessa casa. "Pode ir", disse finalmente. "Amanhã o piso precisa ser resolvido." Camila assentiu, quase tropeçando de tão aliviada. Mas antes de sair, virou o rosto e, de novo, soprou um beijinho no ar, desta vez acompanhado de um sorrisinho tímido. Rafael ficou parado, tentando entender o que estava acontecendo ali, como se alguém tivesse mudado as regras sem avisar. Lá fora, ela atravessava o corredor com Bia no colo, sussurrando para a menina adormecida. "Viu, espiã? O comandante nem te viu." Na sala, Rafael ficou sozinho. Tirou o fone de silicone, encostou-se no sofá e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez não tivesse tudo sob controle. O cozinhado do coração e o jantar que revelou tudo. Na manhã seguinte, a cozinha da mansão cheirava a algo que Rafael não sentia há anos. Comida de verdade. Camila estava de avental amarrado torto e cabelo preso num coque meio desmoronado. Na bancada, uma montanha de panelas fumegava. O cheiro tomava conta do ambiente. Mas o que fervia mesmo era o peito dela. "Se ele gosta de café amargo, faço doce. Se gosta de doce, faço amargo. Uma hora eu descubro", murmurava, provando o molho com a ponta do dedo. Era mais que comida. Era tentativa.
Era cuidado disfarçado de tempero. Dona Neuza, a zeladora da mansão que ficava de manhã, se encostou no batente da porta, observando a cena. Camila, por que você cozinha tanto? Ele nunca pediu comida caseira antes. Camila deu um sorriso curto. Os olhos estavam longe. Porque ele parece um homem que precisa de calor, e eu só sei oferecer calor pelo que sei fazer. Mais tarde, na hora do almoço, Rafael estava sentado à mesa, camisa clara, sem paletó, o fone de silicone discreto no ouvido, a postura de sempre, mas com algo mais solto nos ombros. Camila entrou com a bandeja como se carregasse um troféu. Hoje tem frango ao molho de limão siciliano, arroz soltinho, brócolis refogado e pão de queijo feito na hora, e uma saladinha só para a consciência ficar tranquila. Colocou tudo à frente dele com cuidado. Ele não falou nada. Pegou o garfo. Provou. O sabor era quente, caseiro, diferente de tudo o que o serviço de entrega havia trazido nos últimos meses. E, sem querer sentir, pela primeira vez desde que ficou viúvo, uma pontinha de conforto. Não era só o gosto, era o gesto, era o cuidado. Enquanto mastigava, percebeu um vulto parado à sua frente. Camila estava ali, braços cruzados sobre o avental, mordendo o lábio, olhando para ele com aquele olhar de fã diante do ídolo. Quando Rafael levantou o rosto, ela, achando que ele não a enxergava direito sem a audição, fez um coraçãozinho com as mãos no ar, igual adolescente na frente de cantor de K-pop. Rafael ficou imóvel, o garfo suspenso no ar. Ela foi mais longe ainda. Passou a mão quase encostando no rosto dele, como quem acaricia um ídolo pela tela da TV. Sem tocar, mas tão perto que o calor chegava. Pensamento de Rafael. O que está acontecendo aqui? Essa mulher está apaixonada mesmo? Isso não é brincadeira, isso é real. Engoliu o bocado devagar e pousou o garfo. Você não tem ninguém? Disse de repente. A voz saiu mais baixa do que ele esperava. Camila congelou. Tirou o coraçãozinho do ar, feito quem apaga a luz quando alguém entra no quarto. Ninguém... Como assim? Namorado, alguém. Não tenho, senhor, sou só eu e Bia. Está apaixonada por alguém? Ele insistiu. O coração dela quase pulou pela boca. Não, claro que não. Que pergunta estranha. Desviou o olhar. Ajeitou o avental. As mãos voltaram a tentar fazer o coraçãozinho por reflexo, mas ela se segurou. Você sabe que sou noivo, né? Ele disse seco. A cara dela ficou vermelha na hora. O pescoço, as orelhas. Sei, lógico. É que eu quero é que o senhor esteja bem. É só isso. Ela saiu quase correndo, morrendo de vergonha. Ele ficou ali sozinho, olhando para a frente, o garfo pousado no prato. Por dentro, uma pergunta que não saía da cabeça. Pensamento de Rafael. Essa mulher é louca. Ou é a única pessoa nessa casa que ainda sente algo real? O jardim, as bolhas e o filho que ele esqueceu de ser amanhã estava clara, com cheiro de grama recém-cortada. No jardim dos fundos, Camila corria atrás de Bia como se fosse menina de novo. A pequena gargalhava alto, fugindo com um carrinho de plástico nas mãos. Camila a alcançou, ergueu no colo e girou, as duas rindo sem parar, tontas de alegria. Depois sentaram na grama e Camila começou a soprar bolhas de sabão. As bolhas subiam ao sol, iridescentes, transparentes. Bia tentava pegar cada uma com a pontinha do dedo e gritava de alegria quando estourava. Rafael observava tudo pela vidraça do escritório. Não havia planejado ficar ali. Havia chegado com a intenção de pegar um relatório e voltar para o quarto. Mas algo o prendeu. Ficou parado com o relatório na mão, olhando para o jardim, sem conseguir se mover. Aquela mulher simples, sem maquiagem, de roupa velha e coração aberto, irradiava um calor que ele não via em ninguém há anos. Um calor que doía de tão familiar, porque lembrou de Lucas. Lucas, 5 anos, que provavelmente também corria atrás de bolhas de sabão, que provavelmente também ria daquele jeito, mas sem o pai para ver. Pensamento de Rafael.
O que eu estou fazendo com a minha vida? Com a vida do meu filho? Mais tarde, na sala, ele esperou Camila entrar. Você é muito apegada à sua filha, disse com a voz baixa. Não era pergunta. Camila se iluminou. Era só falar de Bia que ela mudava de frequência. Ela é tudo. É minha melhor amiga, minha companheira, meu motivo. É o que me faz acordar às 5 da manhã sem reclamar. Falava com as mãos, sorrindo, o rosto cheio de orgulho. Rafael sentiu um peso no peito. Cada palavra dela era um lembrete de tudo o que ele não estava sendo. O interfone da entrada tocou. O som dos saltos de Vanessa ecoou pelo salão. Ela entrou perfumada, de óculos escuros, com um sorriso que Rafael já havia aprendido a decifrar como teatro. Amor, vim te ver, disse ela, encostando um beijo na bochecha dele. Rafael manteve-se imóvel, o nojo escondido sob a máscara de sempre. Logo depois, a voz de Henrique. Rafael trouxe novos documentos, aquele acidente com o café da outra vez. Enfim, precisa ser hoje. Henrique entrou confiante. Quando os olhos pousaram em Camila, deu um sorriso condescendente. Ah, a diarista virou moradora agora? Vanessa arqueou as sobrancelhas. Rafael não sabia que tinha promovido o serviçal a hóspede. Camila, sem perder a compostura, cruzou os braços. Eu cuido da casa, simples assim. Rafael não disse nada. Apenas ajeitou a posição no sofá com a calmaria de quem controla cada milímetro da situação. Vamos para o escritório? Henrique sugeriu. É rápido. Camila deu um passo à frente, instintiva. Senhor, talvez seja melhor ver isso com um advogado junto. Não precisa ser agora. Olha só, a diarista virou assessora jurídica. Vanessa cortou com um riso artificial. Rafael levantou a mão. Tá tudo bem, Camila. Eu sei o que faço. O tom foi firme, mas havia algo nele. Uma segurança que não precisava de bengala nem de aparelho auditivo, que fez Henrique e Vanessa se entreolharem desconfortáveis. Rafael os guiou pelo corredor em direção ao escritório. Atrás dele, Camila ficou parada, apertando as mãos no avental, o coração acelerado. Ela sabia que havia algo errado, mas também sentia que, de alguma forma, Rafael sabia disso também. A armadilha e o momento em que o surdo falou. O escritório estava em meia luz. O temporal lá fora abafava tudo. Rafael sentou-se atrás da mesa. Henrique colocou a pasta à frente dele. É só uma autorização de transferência de equipamentos, disse Henrique, a voz quase doce. Burocracia. Você assina aqui. Colocou o dedo no local certo do papel. Rafael pegou o documento. Passou os dedos sobre as linhas. Sentiu o peso do papel. Timbrado, oficial, carregado. No topo, em letras que ele leu sem qualquer dificuldade. Transferência de direitos e controle societário da Andrade Tech. Assinar aquilo era entregar a empresa inteira. Ele relaxou o rosto. Imóvel, neutro. Vanessa se encostou na estante, cruzou os braços, deu um sorriso torto para Henrique. Henrique se aproximou. Os dois trocaram olhares cúmplices, vitória antecipada brilhando nos olhos. Vanessa beijou de leve o pescoço de Henrique, confiante de que o noivo não via. Não ouvia, não sabia. Rafael respirou fundo. Colocou o documento na mesa, tirou o fone de silicone do ouvido devagar, colocou sobre a mesa. Os dois não entenderam o gesto, ainda. Então Rafael olhou para eles, um olhar direto, limpo, sem a lentidão de quem tenta localizar sons. Sabe o que é engraçado? Disse, a voz baixa como aço. Vocês passaram meses achando que eu estava surdo. Vanessa deu um passo à frente. Rafael, o que? Eu ouvi cada palavra, ele cortou. Cada plano, cada beijo, cada mentira. Abriu a gaveta lateral da mesa. Jogou sobre ela uma série de pastas. Aqui estão as gravações, os contratos adulterados, as transferências que vocês já fizeram. E esse documento que você me trouxe agora, Henrique, é a última peça que precisava para fechar o caso com os advogados. Indicou o canto do teto. Uma luz vermelha discreta piscava.
Essa câmera está gravando vocês agora, como tem gravado há 3 semanas. Henrique ficou pálido. Vanessa apertou a bolsa com as mãos trêmulas. Rafael, você não pode... Posso. A voz dele saiu como lâmina. E vou. Saiam da minha casa. Sem teatro, sem explicação, sem cena. Saiam agora. Sem olhar para trás, eles foram embora. Os saltos de Vanessa ecoando pelo corredor como uma sentença. Rafael ficou alguns segundos sozinho. As mãos tremiam, não de raiva, de alívio. Levantou-se, andou até a porta sem a postura encurvada de quem tenta simular limitação. Era outro homem agora. No corredor, pelo vidro, viu Camila no jardim, regando as plantas. Ela havia ficado ali, sem ir embora, sem deixar de cuidar da casa, enquanto tudo acontecia lá dentro. Rafael ficou parado, olhando para ela. Lembrou do coraçãozinho feito com as mãos, do beijo soprado no ar, da forma como ela havia derramado o café nos documentos, sem hesitar. Pensamento de Rafael. Essa mulher não sabe que eu ouço, e ainda assim foi leal, porque é assim que ela é, não por estratégia, por natureza. Sentiu o peito esquentar, mas recuou. Ainda não era a hora. Havia mais coisas para entender. Sobre ela, sobre si mesmo, sobre o que estava sentindo. Pensamento de Rafael. Ainda não. Quero ver até onde essa mulher vai. E pela primeira vez em anos, Rafael quase sorriu. Não o sorriso de negociador. Não o sorriso de defesa. Um sorriso pequeno, envergonhado, de alguém que está começando a sentir algo e ainda não sabe muito bem o que fazer com isso. O filho que ele esqueceu e a mulher que não deixou. Era sábado. O sol entrava pela janela da sala com a gentileza de quem pede licença. Rafael estava na poltrona, o fone de silicone no lugar, postura de sempre. Por dentro, porém, o peito batia diferente. O interfone tocou. Dona Clarice chegou, avisou o segurança. O nome fez o coração dele dar um tranco. A mãe de Isabela, que sempre vinha com aquele olhar de você precisa ser pai de verdade, que doía mais que um sermão direto. A porta se abriu. Dona Clarice entrou com Lucas no colo. 5 anos, cabelo despenteado, uma camiseta de herói. Os olhos de Isabela, aqueles olhos que Rafael não conseguia encarar sem que a dor viesse junto. Olha quem veio ver o papai, disse Dona Clarice com voz doce, quase provocativa. Oi, filho, disse Rafael, voz neutra, distante, como sempre. Mas Lucas não quis saber de distância. Escorregou do colo da avó e correu. Abraçou a perna do pai com toda a força que 5 anos conseguem ter. Rafael passou a mão na cabeça do menino. Mecânico, como quem cumpre um protocolo que sabe ser necessário, mas não sabe como sentir. Camila, que limpava o corredor ao lado, parou. Pensamento de Camila. Como é que um homem não se derrete com o próprio filho? Que dor enorme precisa ter dentro para fazer isso? Lucas soltou a perna do pai e olhou para Camila com aquela curiosidade de criança que não sabe fingir. Quem é essa moça? Camila se abaixou, abriu um sorriso largo, braços abertos. Oi, moço bonito, eu sou a Camila. Trabalho aqui. Quer me mostrar o jardim? Em segundos, Lucas estava de mãos dadas com ela, arrastando-a para fora. Bia veio junto, empurrando o carrinho de plástico. Os 3 desapareceram no gramado, rindo, tropeçando, soprando bolhas. Atrás dos vidros, Rafael acompanhou cada detalhe. Via Camila ajeitando o cabelo do filho com uma naturalidade de mãe. Via Lucas sorrindo como ele não havia visto o menino sorrir em muito tempo. Via Bia entregando uma flor ao irmão de empréstimo. Pensamento de Rafael. Ela faz em minutos o que eu não consigo em anos. Ela é mais família para o meu filho do que eu estou sendo. Dona Clarice parou ao lado dele, silenciosa. Ficaram os dois olhando pela janela por um longo momento. Não sei quem é essa moça, disse a avó baixinho. Mas ela fez o meu neto sorrir desse jeito que eu não via desde que Isabela se foi. Rafael não respondeu, mas o peito apertou de um jeito diferente. Um aperto que doía menos,
que parecia, estranhamente, esperança. Camila olhou para trás, viu Rafael parado na porta com aquele ar de quem quer ir, mas não sabe como. Senhor, vem para o jardim. O Lucas quer mostrar algo para o pai. Não gosta de sol, eu sei, mas seu filho gosta. E quer você aqui. Não a versão do escritório, você mesmo. Ele ficou imóvel por 1 segundo. 2. Então desceu os degraus devagar. Lucas correu para ele, empurrou uma flor amassada na mão do pai. Toma, papai, para você não ficar triste. Rafael ficou olhando para a flor por um longo tempo. Sentou na grama. Lucas subiu no colo sem pedir licença. Bia encostou no lado oposto, confiante como quem já adotou o homem. Camila ficou de pé ao lado, olhando para aquele grupo improvável. O empresário de terno com 2 filhos no colo que não eram tecnicamente seus. As bolhas de sabão ainda voando no ar, o sol batendo em todo mundo sem distinção. Por dentro, Rafael sentiu algo que não sabia mais o nome, mas o peito reconheceu. Pensamento de Rafael. Família, isso é família, e eu estava fugindo disso. Tin, o coraçãozinho no ar e a pergunta que não saiu. No fim da tarde, a casa respirava aquele silêncio doce que só existe quando crianças dormem e adultos ficam com o peso suave da canseira boa. Camila estava na cozinha lavando as panelas do almoço. Rafael estava sentado à mesa, o fone de silicone retirado, os dedos tamborizando devagar sobre a madeira. Dona Clarice havia levado Lucas de volta mais cedo. Bia dormia na casinha dos fundos. Eram os 2, na quietude da cozinha. Camila cantarolava baixinho sem perceber, uma musiquinha sem letra que ela inventava conforme lavava. Rafael ouvia cada nota. De repente ela parou. Lembrou que ele estava ali e ficou em silêncio com o rosto vermelho. Desculpa, esqueci que o senhor estava... Não para, ele disse, tão direto que ela piscou. Como? A música, não para. Ela ficou olhando para ele por 1 segundo. Então, devagar, com o sorriso mais tímido do mundo, voltou a cantarolar enquanto enxugava as panelas. Rafael ficou olhando para a mesa. Os dedos pararam de tamborizar. Por trás daquela voz simples, daquela melodia sem nome, havia algo que ele havia perdido e não sabia que ainda lembrava. Levantou-se, foi até a pia ao lado dela. Pegou um copo d'água. Ficaram lado a lado por um momento. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio, carregado, elétrico. Por que você fez isso? Ele disse. O que, senhor? No escritório. O café nos documentos. Você sabia que podia ser demitida. Camila parou de cantar. Colocou a panela no escorredor. Eu vi o que estava acontecendo e você não podia ver. Rafael ficou em silêncio. Não disse que ouvia. Não disse que via. Só ficou ali, o copo d'água na mão. A presença dela tão perto que ele ouvia a respiração dela. Você não me conhecia, ele disse por fim. Não. Mas eu vi quem você é. Isso basta. Rafael depositou o copo na pia. Virou o rosto levemente na direção dela. Aquele gesto que ele havia cultivado como disfarce, mas que agora usava de forma diferente, para ver melhor. Camila estava olhando para as próprias mãos, com um sorriso que ela não sabia que tinha no rosto. Ele quase disse algo, mas não disse. Voltou para a sala, o coração batendo mais do que deveria, os dedos tremendo levemente em volta do fone que havia colocado de volta. Pensamento de Rafael. Essa mulher me vê, e eu ainda finjo que sou surdo. A gravata, a toalha e o limite que quebrou no domingo seguinte, o quarto estava em silêncio. Rafael estava diante do espelho, camisa branca impecável, os dedos mexendo na gravata. Sabia fazer o nó de gravata há 15 anos, mas havia inventado uma desculpa. Havia uma reunião emergencial e ele não conseguia fazer o nó sem referência visual. Era mentira, e ele sabia que era mentira. E mesmo assim abriu o interfone. Camila, preciso de ajuda. Na casinha dos fundos, Camila estava no banheiro, cabelo cheio de espuma de condicionador. Pulou com o susto do interfone. Não, justo agora, resmungou. Olhou para o chuveiro. Olhou para o roupão. Calculou. Não dava tempo.
Enrolou-se numa toalha branca, prendeu com um nó justo, passou a mão no cabelo molhado e saiu correndo pelo corredor, pingando. Pensamento de Camila. Ele não escuta bem mesmo, não vai perceber que eu tô uma bagunça. Rafael ouviu os passos apressados no corredor. Ficou parado, os dedos na gravata tentando parecer neutro. A porta se abriu. Ele quase deu um passo para trás. Ela estava ali, toalha branca, cabelo molhado escorrendo pelos ombros, gotas de água brilhando no pescoço. O cheiro de sabonete invadiu o quarto como uma onda. "O senhor chamou?" disse ela, tentando parecer natural. "Desculpa a demora, estava ocupada. Preciso de ajuda com a gravata", murmurou Rafael, forçando a calma. Camila entrou descalça, deixando um rastro de gotinhas no chão. "O senhor está atrasado?" perguntou, pegando a gravata. Ele não respondeu. Por dentro, estava paralisado. Via cada detalhe, cada respingo no ombro dela. O nó frouxo da toalha que ela segurava com a outra mão, enquanto a primeiro trabalhava na gravata. Ela estava perto demais. O calor dela chegava até ele. Camila ajeitava a gravata com cuidado excessivo, a língua levemente pressionada no canto da boca de concentração. Quando ergueu o olhar para ajustar o nó no colarinho, os olhos dela ficaram a centímetros dos dele. Ela mordeu o lábio. Sem perceber, começou a olhar para a boca dele. Pensamento de Camila. Ele não está me vendo. Ele não sabe. Eu posso olhar. Rafael sentiu o calor subir pelo corpo inteiro. Camila. Sim, senhor, respondeu ela, ainda técnica no nó, o rosto a centímetros do dele. Se você continuar assim... Assim como? Ela piscou inocente. O nó escorregou dos dedos dela. Rafael largou a gravata. As mãos foram para a cintura dela antes que ele decidisse. Um movimento que veio de um lugar mais fundo que a razão. E a beijou. Um beijo intenso, urgente, como alguém que finalmente parou de fingir que não queria. Ela ficou paralisada por um segundo. Depois correspondeu. Primeiro surpresa, depois inteira, os dedos indo para o rosto dele. Quando se afastaram, Rafael respirava pesado, o rosto sério, quase atormentado. Isso não deveria ter acontecido. Mas aconteceu, disse ela ainda ofegante. Você é minha funcionária, isso é... Eu sei de tudo isso. Ela cortou suave. Não precisa me dizer. Ele recompôs a postura, ajeitou a gravata sozinho, destreza perfeita que traía o disfarce. Mas ela estava ocupada demais ainda, tremendo para perceber. Antes de sair, olhou por cima do ombro. Ela estava ali, ainda com aquele olhar, um mundo inteiro nos olhos, pedindo sem pedir. Pensamento de Rafael. Se ela me olhar assim de novo, eu não vou conseguir sair desta sala. E eu preciso sair. Porque preciso pensar, preciso entender o que está acontecendo comigo. Saiu. Cada passo no corredor ecoava como tambor. No quarto, Camila encostou as costas na porta, o coração descompassado, as mãos ainda tremendo. Pensamento de Camila. Meu Deus, eu beijei o patrão, de toalha, com o cabelo molhado, na vida real. Começou a rir sozinha, nervosa. Depois parou. Depois riu de novo. Depois olhou para Bia, que havia adormecido na cama ao lado, e o sorriso murchou. Pensamento de Camila. Eu não posso ser só uma aventura de domingo. Eu quero mais, mas ele nunca vai me ver de outro jeito. Ele é o patrão, e eu sou a diarista de toalha. Deitou-se ao lado da filha, os olhos fixos no teto rachado, o coração aceso num silêncio que queimava. O passado bateu na porta e o coração ficou em pânico. O dia seguinte estava claro, mas pesado. Rafael e Camila haviam passado a manhã inteira no mesmo espaço, sem se olhar diretamente. Ela arrumava a sala fingindo atenção nas almofadas. Ele lia relatórios fingindo que não estava ouvindo cada passo dela. Bia e Lucas, que havia ficado para passar o dia com o pai, brincavam no tapete da sala, alheios à eletricidade entre os adultos. O interfone tocou. Tem um homem na portaria pedindo para falar com a Camila, avisou o segurança. Diz que é o pai da menina. Camila ficou imóvel.
O sangue correu diferente nas veias. Rafael levantou o rosto imediatamente. A postura mudou. Os ombros, a mandíbula, tudo se tornou alerta. Quem é? Disse ele com uma calma que escondia outra coisa. É o pai da Bia, respondeu ela, a voz quase sumindo. Rodrigo entrou pela porta principal, como quem sabe que está fazendo uma entrada. Camisa nova, relógio caro. Nada que lembrava o rapaz irresponsável que havia sumido antes de Bia nascer. O sorriso treinado de quem praticou no espelho. Camila, eu mudei. Tenho empresa agora, tenho apartamento, tenho estabilidade. Quero assumir minha filha. Quero dar a vocês uma vida digna. Você sumiu antes de ela nascer, disse Camila. A voz baixa, as mãos apertadas. Eu sei, fui um idiota, mas mudei. Minha filha tem direito a um pai. Rafael, na sala ao lado, ouvia cada palavra. Cada palavra entrava como faca. Não era raiva de Rodrigo, era pânico. Pânico de perder algo que nem havia tido coragem de assumir que queria ter. Pensamento de Rafael. Ela vai embora. Ele vai oferecer o que ela merece e ela vai embora. E eu fiquei aqui calado, fingindo que não sentia, fingindo que era surdo, fingindo que não havia sorrir e não me desmontava por dentro. Levantou-se, subiu as escadas, entrou no escritório, fechou a porta, encostou as mãos na mesa, os ombros curvados, a respiração em ondas curtas. Pensamento de Rafael. Eu sou covarde, não por ser surdo, porque nunca fui. Sou covarde por não ter dito. Por não ter tocado nela quando ela tremia perto de mim, por não ter admitido quando ela fez o coraçãozinho no ar e eu senti o mundo inteiro se acender. O anel de compromisso, que nunca havia usado com Vanessa, mas que havia colocado como protocolo, bateu no tampo da mesa, tirou-o, colocou na gaveta. Pensamento de Rafael. Eu amo ela, amo o jeito como ela canta sem perceber. O jeito como cuida do meu filho como se fosse dela. O jeito como jogou café nos documentos sem pestanejar para me proteger. Eu amo até o coraçãozinho ridículo que ela faz no ar, achando que ninguém vê. Endireitou o corpo. Respirou fundo. Pensamento de Rafael. Eu vou dizer hoje, antes que seja tarde. Abriu a porta do escritório, desceu as escadas, não como o empresário, não como o patrão, não como o homem que fingia não ouvir, como alguém que finalmente entendeu que o amor não espera. A confusão que ele ouviu sem ser visto. Camila havia fechado a porta na cara de Rodrigo, não com raiva, com clareza. A clareza de quem sabe o que quer, mesmo que o que quer pareça impossível. Encostou as costas na porta. As lágrimas vieram sem pedir licença. Dona Neuza, que havia chegado para o turno da tarde, a encontrou assim. Menina, o que foi? Tá pálida. Camila respirou fundo. A voz saiu trêmula, mas firme. O pai da Bia voltou. Diz que mudou, que tem dinheiro, que quer assumir minha filha, que quer me levar para outra cidade. E você vai? Não, eu não sinto nada por ele. Mas ele pode pedir guarda, pode ter direitos. Dona Neuza colocou a mão no ombro dela com aquela calma de quem viveu muito. Olha, às vezes a vida dá segunda chance. Ele tem dinheiro, pode te dar estabilidade. Dinheiro não quer dizer nada para mim. Camila interrompeu, os olhos marejados, mas a voz clara. Eu não quero vida confortável de mentira. Eu quero amor, e amor eu já sinto por outra pessoa. Outra pessoa, Dona Neuza piscou. Quem? Camila hesitou. O patrão. Silêncio. Mesmo ele não te ouvindo direito? Mesmo sendo o patrão? Mesmo. Eu já amava quando ele ouvia tudo. Continuo amando agora. Ele nem imagina. Pausa. O único barulho era o gotejar da torneira da cozinha. Eu não ligo para o dinheiro dele, para o tamanho da casa, para nada disso. Eu ligo para ele. Para o jeito como ele olha para o filho e não sabe o que fazer com o amor que sente, para o jeito como tomou conta de nós aqui, para o jeito como... A voz falhou. Rafael havia chegado ao corredor e parou. Cada palavra que ela dizia chegava até ele nítida, clara, sem filtro. Pensamento de Rafael. Ela me ama, desde antes,
desde quando eu enxergava, quando eu ouvia, quando eu era outra pessoa. Ela me ama não por pena, me ama por escolha. Os dedos tremiam na lateral do corpo. O peito doía de um jeito bom. Deu um passo, depois outro. Empurrou a porta da cozinha com cuidado. Camila. As duas mulheres se viraram. Dona Neuza levou a mão à boca. Rafael estava ali, sem a postura de surdo, sem o fone de silicone, sem nenhuma das máscaras que havia cultivado por semanas. Só ele, mais vulnerável do que jamais havia se permitido ser na frente de alguém. Olhou diretamente para Camila. Você escolheria a mim, mesmo sabendo que sou surdo? Dona Neuza olhou para os dois, entendeu que estava no meio de algo enorme, limpou as mãos no avental e sumiu pelo corredor como uma sombra discreta. Camila ficou sozinha diante dele, as lágrimas ainda nos olhos, o coração batendo no pescoço. Não desviou o olhar. Eu já te amava em silêncio quando você ouvia tudo. Continuei amando quando disseram que você estava perdido, fechado, inacessível. Eu não ligo para isso. Eu te amo. Do jeito que você é. Rafael fechou os olhos por um segundo. O peso de anos inteiros de escudo despencando dos ombros de uma só vez. Deu um passo à frente. Estendeu a mão. Tocou o rosto dela, pela primeira vez, sem disfarce, sem distância, sem calcular a consequência. Achei que ia te perder hoje. Achei que ia perder a única coisa que está me fazendo querer voltar. A voz dele falhou nas últimas palavras. Ela segurou a mão dele contra o próprio rosto. Fechou os olhos. Eu não vou embora. Não por dinheiro, não por medo. Ele respirou fundo e a puxou para si. O beijo foi intenso, desesperado, cheio de semanas de silêncio, de gestos não ditos, de amor guardado em camadas de disfarce. Ela correspondeu com tudo, com entrega total, sem hesitar. Quando se afastaram, ele encostou a testa na dela. As lágrimas escorriam dos dois. Fica, ele sussurrou. Deixa eu lutar por vocês. Eu já esperava, Rafael. Meu coração já é seu faz tempo. Ele fechou os olhos, respirou. Pela primeira vez desde que havia começado a fingir, sentiu-se inteiro. A verdade que ele guardava e a reação que ele não esperava. O beijo ainda pairava no ar quente da cozinha. Camila estava encostada na pia, ofegante, os olhos brilhando. Rafael, à frente dela, respirava fundo como quem acaba de atravessar uma guerra. Então tirou o fone de silicone devagar. Os olhos dele, limpos, diretos, atentos, encontraram os dela. Camila, preciso te dizer uma coisa. O que foi? Eu nunca fui surdo. Ela piscou. Uma vez. Duas. Como assim? Eu ouço, sempre ouvi. O trauma acústico foi real, no início, mas se recuperou rápido. O resto foi simulação. Silêncio. Você estava fingindo o tempo todo para pegar Henrique e Vanessa? Eles falavam à vontade perto de mim. Acreditavam que eu não ouvia. Camila ficou olhando para ele, processando. Você me ouviu, disse ela finalmente. A voz estranha. Você me ouviu cantarolar sozinha. Me ouviu falar com Bia no corredor. Sim. Ela fechou os olhos. Abriu, fechou de novo. Você me ouviu fazer o coraçãozinho com a boca? Não vi, mas ouvi o sopro. Ela tapou o rosto com as duas mãos. Meu Deus do céu! Você me ouviu cantar aquela música horrível da louça? Não era horrível, era bonita. Eu falei sozinha coisas de apaixonada esperando que você não... Ouvi tudo. Ela ficou em silêncio, o rosto nas mãos, os ombros levemente curvados. Então começou a rir. Um riso que começou nervoso, envergonhado, e foi crescendo até ficar incontrolável. O tipo de riso que vem junto de lágrimas. Eu sou a pessoa mais ridícula do mundo, disse ela entre o riso e o choro. Fiz tudo aquilo achando que você não ouvia e você estava escutando cada detalhe, completou Rafael. E foi isso que me devolveu a vida. Ela olhou para ele entre os dedos das mãos que ainda cobriam parte do rosto. Eu devo parecer uma louca. Você parece tudo o que eu precisava.
Ela abaixou as mãos devagar, os olhos molhados, o rosto vermelho, o sorriso mais genuíno que Rafael havia visto em anos. Ele tocou de leve o queixo dela. Cada gesto seu, cada cuidado, cada vez que você cantou ou soprou o beijo no ar ou fez aquele coraçãozinho ridículo, foi isso que me abriu por dentro, que me fez lembrar que eu ainda estava aqui. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele. Agora sem hesitar, sem fingir que era acidente. Eu não me arrependo de nada, disse ela. Nem do café nos documentos. Especialmente do café nos documentos. Os dois riram ao mesmo tempo. Um riso leve, cheio de alívio, de algo que havia terminado para que outra coisa pudesse começar. O homem que apareceu com o advogado e saiu derrotado. Meia hora depois, o interfone tocou de novo. O senhor Rodrigo voltou, com um advogado dessa vez. Camila ficou tensa. As mãos esfriaram. Rafael endireitou os ombros. Deixa. Rodrigo entrou bem vestido, o advogado ao lado com aquele ar de quem sabia que estava numa posição mais forte desta vez. Camila, eu tenho condições de oferecer uma vida estável para a Bia. Isso é um direito meu como pai. Quero guarda compartilhada. Rafael deu um passo à frente, sem o fone de silicone. Ombros largos, olhar direto. Ela não vai a lugar nenhum que não queira. Rodrigo franziu a testa. Quem é o senhor? Sou quem vai responder se você tentar usar o sistema para pressionar essa família. O advogado tentou intervir. Rafael levantou a mão. Calma, mas definitiva. Você abandonou essa criança antes de nascer. Se quiser conhecer sua filha, isso pode ser conversado com respeito. Mas se a intenção é pressionar a mãe usando o guarda como moeda, prepare-se para enfrentar os melhores advogados do país. Meus advogados. Silêncio. Quer ver Bia? Podemos marcar uma visita supervisionada com calma, no tempo que for bom para ela. Quer usar isso como arma? Vai sair daqui derrotado. Rodrigo olhou para Rafael, para Camila, para o chão. O ar de poder foi esvaziando devagar, como um balão furado. Murmurou algo para o advogado e, de cabeça baixa, saiu pelo mesmo corredor por onde havia entrado. Silêncio, só o coração de Camila batendo descompassado. Você fez isso por mim? Por você, pelo Lucas, pela Bia, que agora também é um pouco minha responsável, porque vocês são minha vida agora, e eu cuido do que é meu. Ela deu um passo. Encostou a testa no peito dele, os olhos cheios d'água. Eu pensei que ia perder tudo hoje. Ele passou a mão no cabelo dela, devagar, sem pressa. Eu também. E foi o medo mais real que senti em anos. Ela ergueu o rosto. Os olhos encontraram os dele. Sem aparelho, sem disfarce, sem distância. Eu te amo, Rafael. Não importa quem você é ou o que você fez. Eu te amo. Ele sorriu. Um sorriso cansado, cheio de paz, de alguém que finalmente chegou em algum lugar depois de muito tempo andando sem direção. Eu também te amo, Camila, mais do que pensei que um dia ia conseguir amar de novo. E antes que o mundo voltasse a girar, ele a abraçou, com as mãos no rosto dela, as dela no peito dele. No canto da cozinha, pelo vão da porta, Dona Neuza espiava com os olhos arregalados e um sorriso enorme, murmurando para si mesma. E eu que pensei que esse homem era feito de pedra. Depois sumiu pelo corredor, deixando os dois na cozinha abraçados, como quem finalmente encontrou o lugar certo. Um ano depois, o lar, que ele não sabia que queria a mansão, já não cheirava mais a silêncio e couro. Cheirava a bolo de chocolate, a tinta de lápis de cera, a grama molhada e a alegria barulhenta que tomava conta dos corredores como se sempre tivesse morado ali. O sol entrava pelas cortinas abertas. Rafael havia comprado cortinas novas, abertas de propósito, para que a luz chegasse e iluminasse o rosto de Camila no café da manhã. Na sala de estar, ele estava sentado no tapete sem o terno, com a camisa arregaçada, ajudando Lucas a montar um castelo de peças coloridas. Bia veio por trás e enfiou uma coroa de papel na cabeça do pai de empréstimo. Pronto, agora o senhor é o rei.
Rei cansado, ele brincou fazendo careta. E eu sou o príncipe, Lucas completou, levantando o próprio castelo de blocos em triunfo. Rafael olhou para Camila, que ria encostada na porta da sala, com uma bandeja de suco na mão. E a mamãe é a rainha, disse ele, estendendo a mão para ela. Camila colocou a bandeja na mesa. Foi até ele, sentou no tapete ao lado. Ele pegou a mão dela e apertou, passando o polegar sobre a aliança no dedo dela. Eu ainda não acredito que a gente tá assim, murmurou ele. Pois acredita, ela respondeu baixinho, encostando a testa na dele. Você prometeu cuidar de mim e da Bia, e cuidou. Nossa filha, ele corrigiu suave. Ela sorriu de um jeito que chegava no fundo do peito dele. As crianças alheias a tudo começaram uma guerra de travesseiros. Bia contra Lucas, 2 contra 1, quando Bia conseguiu recrutar Camila. Rafael tentou ficar neutro por exatamente 15 segundos, então foi atingido por um travesseiro no lado da cabeça e aderiu ao caos completamente. Travesseiros voavam, risadas estouravam pela casa. Um lar de verdade. O corredor onde tudo começou. Alguns dias depois, o carro parou na frente da Andrade Tech. Rafael desceu primeiro, deu a mão para Camila. Ela saiu elegante, não com roupas que ela não conhecia, mas com a leveza de quem finalmente ocupa o espaço que é seu. Lucas e Bia desceram atrás, já correndo para o saguão enorme com olhos de quem nunca havia estado num lugar assim. Os funcionários pararam o que faziam. O mesmo elevador, o mesmo corredor, mas um homem diferente. Rafael caminhou com Camila de mão dada, sem aparelho, sem disfarce, sem máscara de nenhum tipo. Ao fundo, perto da copa, Dona Neuza, que havia sido contratada oficialmente como governanta, secava as mãos no pano e observava a cena com um sorriso de quem sabia do começo ao fim. Disse alto para quem quisesse ouvir. Bem que ela falava que um dia esse homem ia cair de amor. E não é que caiu? Rafael ouviu. Riu alto. Aquele riso que a empresa inteira havia esquecido que existia. É verdade, Dona Neuza, caí e de pé não volto. Camila apertou a mão dele. Quem diria, né? Ela disse baixinho. Tudo começou com um café derramado em documentos. E com você fazendo coraçãozinho no ar, achando que ninguém via. Isso vai me assombrar para sempre. Não, vai te lembrar para sempre de que foi o que me salvou. Ela encostou a cabeça no ombro dele quando o elevador chegou. Lucas e Bia entraram primeiro, disputando quem apertava o botão. As portas se fecharam. E lá fora, no corredor onde tudo havia começado, o silêncio, o jogo, o homem que fingia não ouvir e a mulher que falava sem ser escutada, ficou apenas o eco das risadas. Um eco que cheirava a novo começo. E assim, o homem que fingiu não ouvir descobriu que havia escutado desde o início a única coisa que precisava ouvir, o amor que não pedia permissão para existir. Rafael não precisou da surdez para se proteger, precisou de Camila para se deixar abrir. E Camila não precisou que ele a ouvisse para amá-lo. Precisou apenas de coragem para amar em voz alta numa casa vazia, sem saber que alguém estava do outro lado, escutando cada palavra. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like aqui e se inscreva no canal, porque toda semana tem uma história nova com o mesmo ingrediente. Amor que resiste onde parece impossível. Até a próxima. O homem que fingia não ouvir.